Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar nossas atividades na disciplina de matemática, no livro didático. Então, abram na página 70. Vamos conhecer as figuras geométricas espaciais. O que são as figuras geométricas? Nós já conhecemos. São o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Inclusive, separei para nós como exemplo o quadrado. Pois então, o que é uma figura geométrica espacial? A figura geométrica espacial, ela é diferente da figura geométrica, certo? A figura geométrica espacial, ela ocupa um lugar no espaço. E também tem que ter mais que duas dimensões. Então, quais são as dimensões? Altura, largura e comprimento. A figura geométrica tem mais que duas dimensões? Vamos conferir? Aqui tem a altura e tem comprimento. São quantas? Duas. Então, se não são mais que duas, ela não é uma figura geométrica espacial. Agora, vamos confirmar com o cubo. O cubo tem altura, comprimento e também largura. Tem quantas dimensões? Três. São mais que duas, não é mesmo? Então, essa daqui é uma figura espacial. Vamos lá para a leitura? Em nosso dia a dia, ao observar os objetos na sala de aula, em casa, nas ruas, na natureza, encontramos objetos que lembram figuras geométricas espaciais. Então, no livro de vocês, tem várias figuras do nosso dia a dia, não é mesmo? E logo na sequência, faz a seguinte pergunta: de quais figuras geométricas espaciais você lembrou ao olhar para essas ilustrações? Então, a Lua nos lembra o quê? Nos lembra uma esfera. Aqui ao lado, nós podemos observar a forma geométrica espacial pirâmide. Aqui na sequência, o cubo. E, por fim, o cone. Então, são essas as figuras geométricas espaciais que vocês vão anotar no livro de vocês. Poliedros e não poliedros. As figuras geométricas espaciais são classificadas em poliedros e não poliedros. Vamos descobrir o que são cada um? Poliedros são figuras geométricas espaciais que têm todas as suas faces, lados, planas. Então, veja só, esse cubo que eu separei para vocês é um poliedro, porque todas as faces dele, ó, são bem planas, tá vendo? Essas figuras não rolam com facilidade, olha só. Eu preciso, virar todos os lados, então ela não rola com facilidade. Tudo bem? Quando posicionadas em uma mesa, ó. Então, se eu posicionei o cubo aqui, ele sendo um poliedro, ele não vai rolar com facilidade, certo? Ó, ele fica da forma que foi colocado. E no livro de vocês tem alguns exemplos de poliedros, como o cubo, o paralelepípedo e também a pirâmide. Peguem o marca-texto para grifar o que são poliedros, certo? Então, vocês irão grifar esta parte aqui. Agora, lá na página 71. Não poliedros são figuras geométricas espaciais, que têm pelo menos uma de suas faces arredondadas, como, por exemplo, o cilindro tem uma de suas faces arredondadas, certo? E também a esfera. Essas figuras podem rolar com facilidade, dependendo da posição em que são colocadas sobre a mesa. Exemplos de não poliedros: a esfera, o cilindro e o cone. Então, aqui, ó, a esfera colocada sobre a mesa, vocês podem perceber que ela rola com facilidade, Com bastante facilidade. O meu cilindro, como ele está bem pesado, cheio de clipes, ele não irá rolar com tanta facilidade, mas já é com mais facilidade, do que o próprio cubo, certo? Se ele estivesse leve, vazio, seria mais fácil. Então, vamos grifar o que são não poliedros. Fica desta forma: elementos de um poliedro. Os poliedros apresentam
3 elementos. Então, o primeiro elemento, como vocês podem ver no livro, é a face. Então, essa parte aqui. O próximo elemento é a aresta, que é esta linha aqui, ok? E depois é a vértice. O que é a vértice? A vértice é onde cada uma das linhas se encontram, certo? Então, são essas pontas aqui que são as vértices. Perceba que no livro está marcado com algumas bolinhas, certo? Aqui no nosso cubo também tem algumas bolinhas que nós podemos localizar as vértices. Então, vocês vão grifar no livro de vocês. A face é a parte plana dos poliedros, como eu já apresentei a vocês. A aresta é a linha que se forma no encontro de duas faces, certo? Então, ó, ao essa face se encontrar com essa, por exemplo, aqui se forma uma linha. E a vértice é o ponto de encontro das arestas, como eu disse para vocês, onde cada uma dessas linhas, que são as arestas, se encontram. Então, vocês podem grifar cada um desses pontinhos que explicam o que é a face, o que é a aresta e o que é o vértice. Planificação de figuras geométricas espaciais. Quando demonstramos uma figura geométrica espacial, estamos encontrando sua forma plana. Podemos utilizar, por exemplo, uma caixa de creme dental, que, desmontada, terá a seguinte planificação. Aqui nós podemos visualizar a forma geométrica espacial e ao lado a sua forma plana. Lá na página 72, hora da leitura. Então aí tem um quadrinho. Acompanhe com os olhinhos no livro de vocês. Observe o quadrinho e responda as questões a seguir. Qual a distância daqui até o poste, Cebolinha? Perguntou a Mônica. Umas 7 léguas. 7 léguas? Nunca! É muito menos. Ah, é? Então, meus amores, o Cebolinha foi lá, pegou 7 léguas, no caso, 7 réguas, e mediu até chegar ao poste, certo? Lá na número 1. O que é légua? Faça uma pesquisa. Depois de vocês realizarem a pesquisa, aí sim vão responder a número 2. A interpretação da Mônica estava correta? Então ela havia entendido bem o que o Cebolinha quis dizer? Qual foi o problema? Então o que aconteceu? Qual foi o mal entendido? Vamos para o jogo rápido da página 73. Algumas figuras geométricas espaciais foram desmontadas. Descubra e ligue cada figura à sua forma plana. Então, aí, nós temos a pirâmide, o cilindro e o cubo. E vocês irão ligar a forma plana, ou seja, como se ela estivesse desmontada. Cada uma delas à sua forma correta. Depois, tem o desafio. No material de apoio, ou seja, lá no finalzinho do livro, você encontrará a planificação, o molde de uma figura geométrica espacial, que é esta aqui. Vocês irão pintar, montar, descobrir qual forma geométrica espacial é esta e não se esqueçam de enviar foto para a Pro. É isso, meus amores, na disciplina de matemática. Um beijo!